O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, continue a ministrar em nossos corações, que seja a direção do Senhor, seja o Senhor no controle, seja o Senhor podendo falar diante, Senhor Deus, de cada pessoa que aqui está me ouvindo, que o Senhor possa alcançá-los, que essa palavra possa alcançar esta pessoa. É o que eu te peço, Pai, é o que eu te peço, Espírito Santo, traz a revelação da sua palavra nos corações de cada um que aqui está, Senhor Deus, junto comigo, nesse momento de adoração, de celebração, Senhor. Que não venhamos, Senhor Deus, sair daqui, da tua casa, sem recebermos do Senhor o renovo, sem receber do Senhor a tua palavra, pois a tua palavra é tudo que nós almejamos, tudo que nós desejamos, Senhor, é ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Alcança, Senhor, Espírito Santo de Deus, alcança cada coração nesse momento, através dessa palavra. Aqui sou como teu servo, como vaso nas suas mãos, para conforme a direção e conforme a tua vontade. Amém. Você possa receber de Deus, diretamente do Senhor, não de mim, mas do Senhor, essa palavra. Eu quero falar com os irmãos de um momento que a igreja passou, junto com o apóstolo Paulo, irmãos, apóstolo Pedro, aqui é Pedro falando à igreja, no momento que a igreja estava passando um momento de perseguição, num contexto que a igreja estava sofrendo, muitos cristãos sendo queimados vivos. Aqui nesse momento que Pedro escreve, muitos cristãos sendo mortos, perseguidos. Então Pedro traz uma exortação importante nos dias que eles estavam vivendo, no contexto que eles estavam passando. Como eles estavam assim até um pouco a desanimar, porque tamanha era a perseguição que eles sofriam. Eles estavam vivendo um momento muito doloroso, de grande perseguição. E alguns estavam pensando em desistir com medo da morte, porque eles eram perseguidos, presos, muitos deles eram lançados vivos para animais devorarem, e assim foi o momento que Pedro vivenciou. Então ele dá umas instruções aqui para nós, ele traz umas exortações, meus irmãos, acerca dos cuidados que nós precisamos tomar essas medidas, porque se aproxima o grande dia. Quando ele diz para eles, olha, eu trago para vocês algumas instruções essas, para que eles, na condição que eles estavam, não desistissem. Diante de toda a perseguição que eles estavam vivendo, Pedro falou para eles, olha, não abra mão do mais precioso que vocês têm, que é a salvação. Cristo está próximo a chegar. Se aproxima o fim dos tempos. Se aproxima o dia que o Senhor Jesus estará levando consigo a sua igreja. Ele prometeu isso para nós. Então não desista, não abra mão. Dentro desse contexto que eles estavam vivendo, eu quero trazer para os nossos dias de hoje essa mesma reflexão, esse mesmo sentido que Pedro estava vivendo juntamente com a igreja. Dias difíceis, dias que muitos deles estavam querendo até mesmo parar, desistir com medo, porque de fato eles estavam sofrendo grande perseguição, mas Pedro trouxe para eles algumas instruções. Isso o que, irmãos? Isso exige de nós um modelo de vida que contemple essa expectativa. Enquanto nós aguardamos esse grande dia, a vida cristã nesse momento, próximo aos dias que Jesus está vindo, próximo aos fins dos tempos, nós estamos vivenciando, a cada dia mais se revela o fim dos tempos, mais se mostra que estamos chegando o momento de se encontrar com o Senhor. Mas não só esse dia, mas também o contexto que Pedro fala é até mesmo do momento breve das nossas vidas, porque nossas vidas aqui nesse plano ela é muito breve,
é muito passageira. Então, mesmo sabendo que o Senhor Jesus viria a qualquer momento, para eles aqui, eles tinham esse pensamento. Isso não muda para a nossa realidade hoje, porque nossa expectativa também é essa. A qualquer momento o Senhor Jesus pode vir, os tempos dizem isso, as Escrituras revelam isso. E não só isso, mas também ele fala da brevidade que é nossas vidas. Como nossas vidas é passageira. É como nossas vidas passa, é como um fio de fumaça, né? De repente se dissipa no ar e você já não vê mais nada, porque é muito rápido. Por isso nós temos que estar sempre vivendo nessa expectativa. E lógico, e aqui eu quero propor para os irmãos o seguinte: o texto nos convida para um estilo de vida que inclua a expectativa do fim de todas as coisas, de nosso encontro com Jesus. Não tem nada não. Tem não. Então, irmãos, Jesus ele estabelece para nós algumas atitudes que nós devemos ter quando estamos chegando próximo aos dias do fim dos tempos. E algumas atitudes que nós podemos tomar, devemos tomar, e aguardarmos esse momento. E eu digo para você, não só aguardar esse momento, quando se revelar a glória de Deus, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, mas eu digo a você, meu irmão, aguardar esse momento todos os dias. Nós precisamos aguardar esse momento de se encontrar com Jesus todos os dias. Cada dia nós temos que estar preparados. Cada dia nós temos que estar prontos para se encontrar com Ele na glória. Não só o grande dia que vai acontecer da volta, do arrebatamento, mas assim também todos os dias. Porque nosso tempo aqui é passageiro. Nossos dias aqui é passageiro. E a Bíblia tem relatos que mostra isso para nós, que revela isso para nós, como é importante nós guardarmos, nós estarmos preparados para se encontrar com o Senhor na glória. A qualquer momento, a qualquer minuto nós temos que estar preparados. Então eu quero falar dessas atitudes, são algumas atitudes que eu quero levar você à reflexão. A primeira delas está aqui no versículo 7 que nós lemos, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e prudentes. Essa é uma primeira reflexão que nós temos que ter e uma atitude que nós temos que tomar. Atitudes essas que é ser criterioso e prudente, que quer dizer, Pedro está dizendo, tenham controle de si mesmos, fujam da aparência do mal, fujam do pecado, de tudo que não agrada ao Senhor, permaneçam tendo o controle de si mesmo, domínio próprio, não cedam, porque eles estavam vivendo um contexto de muita pressão. Muita pressão. Naquela época existiam muitas práticas de imoralidade sexual, práticas que quando levava muitos deles até pensar, poxa, mas agora eu sou cristão, eu não posso mais participar dessas coisas. Então, até naqueles dias, eles tinham que estabelecer critérios, e critérios esses eu preciso permanecer em santidade. Por mais que o mundo, o momento que eles estavam vivendo ali, tinham prazeres, eles poderiam se ceder a esses prazeres que existiam naquela época. Pedro disse para eles, olha, o fim dos tempos está se aproximando. Se nós lermos aqui no capítulo 4, iniciando o versículo 1, vocês vão entender o contexto que eles estavam vivendo, olha só. Portanto, versículo 1, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, preparem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha só no versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Está vendo, irmãos? Naquela época também havia essas coisas. Naquele tempo também havia essas práticas que não agradavam a Deus, não é a vontade de Deus. E Pedro disse para eles, olha, versículo 3, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que os pagãos faziam. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Aí no versículo 4 ele diz, eles são essas pessoas que praticavam tais coisas. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma prática de imoralidade.
por isso os exultam, ou seja, por isso os perseguem. Então os cristãos eram perseguidos justamente porque eles não participavam daquilo que se fazia naquele tempo, as orgias, as práticas malignas que se realizavam naquele tempo, práticas que não agradavam a Deus. E por eles não aceitarem participar, eles eram perseguidos, porque já se denominaram, então vocês são cristãos, vocês são seguidores daquele homem que foi crucificado, referência a Jesus, então vocês merecem morrer. E muitos deles foram mortos. Lembra aqui o que eu falei no início, muitos deles eram, nesse tempo aqui, eram perseguidos, mortos, queimados vivos, lançados a animais para serem devorados. Isso era a prática daquele tempo. E da mesma forma, trazendo para os nossos dias de hoje, contextualizando para os nossos dias de hoje, muitas vezes você, por não participar de certas práticas desse mundo e não concordar com certas práticas deste mundo caído, você às vezes é insultado, perseguido, e às vezes você é induzido, e às vezes você é até persuadido a cometer esses mesmos erros. Isso faz com que muitas pessoas tenham desanimado. E aí ele diz, sejam criteriosos, prudentes, porque o fim dos dias está chegando. A nossa referência é essa. Nossa maior referência como cristãos é aguardar esse dia. Que dia, pastor? O dia de encontrarmos com o Senhor. Só que tem muitas pessoas que pensam que se encontrar com o Senhor é só no dia do arrebatamento, quando se cumprir todas as coisas. Mas não, meu filho. Nosso tempo aqui é muito passageiro. E a Bíblia diz que logo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que o homem ele é feito do pó da terra. E do pó ele vai retornar. E somente em Cristo Jesus é que nós temos a vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra, o Senhor ressuscitará no último dia. Somente em Cristo Jesus, meus amados. Então, às vezes, nós vivemos nossas vidas esquecendo de ser criteriosos e prudentes. A gente precisa ser prudente. A gente precisa prestar atenção como nós estamos agindo. Nós precisamos prestar atenção como nós estamos reagindo a tudo isso que nós estamos vivendo. Eu tenho falado isso desde o dia que nós começamos a reunir aqui de forma à distância. Nós temos que estar atentos, que o nosso tempo aqui é muito passageiro, os dias nossos passam muito rápido, e um dia nós vamos se encontrar com Ele. Um dia nós vamos encontrar com o Pai. Se não for nessa vida, meu irmão, no arrebatamento, será na outra, porque todos nós prestaremos conta ao Senhor. Por isso Pedro falou para eles, falou, olha, eu sei que vocês estão passando dificuldades grandes, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas sejam criteriosos, prudentes, tenham controle de si mesmo, domínio próprio, fujam do pecado. Olha só, ele está dizendo para eles o segundo momento, a segunda atitude, estejam alertas, vigiem, está aí no versículo 7, ó, criteriosos, sejam prudentes e criteriosos, estejam alertas, quer dizer, vigiem, na minha versão bíblica fala, estejam alertas, mas ele está dizendo, Pedro está dizendo para a igreja, vigiem, ó, o tempo está no fim, está chegando o dia, está chegando o momento, não se esqueçam que nós vamos se encontrar com Ele, com o Senhor Jesus na glória, então se preparem, não desvie sua atenção, seja bastante prudente, e ó, mantenha-se alerta, quer dizer o quê? Ao invés de você estar alerta aqui, quer dizer o contrário daquela pessoa embriagada, sempre embriagado, dado somente ao vinho, aos prazeres dessa vida, a embriaguez, a bebedeiras, e aí ele está dizendo, ó, fiquem alertas, larguem dessa vida, essa prática que vocês já fizeram muito tempo atrás, vocês já gastaram muito tempo lá atrás, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o cristianismo. Pedro falou para eles, olha, vocês já fizeram muita coisa errada no passado, para que continuar fazendo? Para que voltar atrás? Estejam alertas, vigiem. Isso quer dizer, meu irmão, Pedro dizia, num mundo que vocês vivem de tanta imoralidade, permaneçam com a cabeça no lugar, sanos, permaneçam com a cabeça no lugar, centrados. É que eu estou falando para os irmãos que estão me ouvindo aqui na igreja, a gente precisa centralizar nossos pensamentos no Senhor e não se desligar do mundo espiritual, porque ele não para, o mundo espiritual não parou, a gente precisa estar antenado. As promessas do Senhor, elas não voltam vazias, elas vão se cumprir, elas se cumprirão, nós temos que estar atentos. Ele está dizendo para ele, olha, tempo de manter a cabeça no lugar, mantenham a cabeça no lugar, não se desesperem. Pedro está falando para eles, olha, larga dessa bebedeira, fiquem sóbrios, fiquem atentos, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Nós temos pregado, anunciado e dizendo isso para todo lugar que nós vamos, Jesus está às portas, mas isso não quer dizer, não, quando eu inteirar tantos anos eu vou voltar para a igreja, eu vou servir ao Senhor. Quando eu
quando eu aproveitar bem a minha vida, eu vou voltar à igreja e vou servir a Deus. Meu irmão, aproveitar a vida sem Jesus é perder. Dizer que vai aproveitar a vida sem Cristo é o mesmo dizer, eu vou perder meu tempo e perder a minha vida lá fora. Então, meu amado, tempo de manter a cabeça no lugar, Pedro está dizendo. Apóstolo Pedro está falando, para mim e para você aqui, meus irmãos, tempo de manter a cabeça no lugar, seja criterioso, esteja alerta, vigie, vigiai e orai. Nós precisamos vigiar mais. Tempo de manter a cabeça no lugar. Outra atitude que Pedro traz aqui para eles é: dedique-se à oração. Versículo 7, estejam alertas e agora, dedique-se à oração. Dedique-se à oração, dedicar, gastar mais tempo na oração, cultivar mais vida de oração. Dediquem, cultivar mais um tempo de qualidade com Deus, de oração. Gaste mais tempo orando a Deus, em espírito, orando sem cessar. Está indo para o trabalho, vai orando, vigiando. Isso é vigiar e orar. Está trabalhando lá no seu... Vigia, esteja orando, em espírito. Às vezes você não está nem falando, mas aqui no seu pensamento você está orando, você está repreendendo. Ore, meu irmão, dedique tempo à oração. Porque é por meio do Espírito Santo e por Ele é que nós vamos conseguir ter critérios, ter uma vida mais criteriosa, vigilante, estar mais alerta, ter uma vida, meu irmão, com a cabeça no lugar, é por meio do Espírito. Porque se for depender da nossa natureza, se for depender do meu eu, a tendência é só cair, é só errar. Mas quando andamos no Espírito, quando estamos dedicando a vida em oração, vigilantes, a gente vai conseguir permanecer fiel ao Senhor, permanecer firme nas promessas do Senhor. Através da oração, nós temos contato direto com Deus. É a oração que faz você ter contato direto com o Senhor, dialogar com Deus. Então, por isso que Pedro não deixou de colocar aqui na lista dele aqui, dedique-se à oração. O maior exemplo é Jesus. Jesus sempre orava. Mesmo ele sendo filho de Deus, você vai ver todo o tempo Jesus parava para orar. Orava sozinho, orava em grupo, mas sempre o Senhor Jesus dedicava seu tempo em comunhão com o Pai, em oração. Por último, irmãos, Pedro fala no versículo 9, ele fala, o ponto aqui, ele diz, olha, acima de tudo, sobre tudo que foi falado anteriormente, sobre tudo que ele falou como atitude que a gente tem que ter, na expectativa de esperar pela volta do Senhor, sendo criteriosos, prudentes, alertas, vigilantes, dedicando-se à oração, e ele fala, sobre tudo isso, acima de tudo isso, ele diz no versículo 8, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados. Olha aí que está escrito na sua Bíblia, confere aí para você ver. Sobre tudo isso, nós não podemos deixar de dedicar a oração, de sermos prudentes, vigilantes, criteriosos, e sobre isso tudo, amar os nossos irmãos, amar uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Queridos, somente no amor de Deus será possível curar a humanidade. Eu escrevi aqui para não esquecer. É o amor de Deus que pode e que é capaz de curar a humanidade, de transformar a humanidade. Aí ele diz mais, continuando no versículo 8, ele fala, hospedem uns aos outros, sem reclamar, sem murmurar. Por quê, irmãos? Naquela época, uma forma de você demonstrar amor, naquele tempo, nesse contexto, era você hospedar quem não tinha onde se abrigar. Era uma forma de você mostrar que ama o seu próximo. Só que ele fala, sem murmurar, sem ficar reclamando, ou seja, não faça por obrigação, faça por amor. Então, o contexto que eles viviam era esse. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Quando você abria, naquele tempo, quando você abria suas portas para receber alguém com alegria na sua casa, você fazia isso para Deus. Era como se você fizesse para o próprio Senhor Jesus. Esse era o maior exemplo de dizer que ama alguém. Na nossa realidade, quando ele fala hospedar alguém, naquele tempo era cuidar, era você dar um teto para que aquela pessoa pudesse dormir, descansar, protegê-la. Então, na nossa realidade hoje, quando eu coloco a minha disposição de amar o meu irmão, de amar o próximo, qual é a atitude que mais expressa o amor que você tem por alguém e essa pessoa se sente amada na nossa realidade? Qual é a atitude hoje? Ela não vai encaixar assim em você hospedar, porque
Hoje praticamente todo mundo tem sua casa, poucas pessoas infelizmente não têm. Eu estou falando da nossa realidade. Ainda existem muitas pessoas que não têm um teto sobre a sua cabeça, não tem um lugar para dormir, não tem um lugar para se abrigar. Mas na nossa realidade que nós vivemos, são poucas essa prática. Existem muitos cristãos que se preocupam com isso, e que são usados para isso, usados por Deus para abrigar pessoas. Isso é uma prática linda, isso é uma atitude louvável que agrada a Deus, e eu me admiro muito isso. Mas talvez você se importar com o irmão, talvez um telefonema hoje expressa o amor que você tem por alguém. Talvez um momento que você acompanha uma pessoa num hospital para um tratamento, você demonstra que ama ela, porque nos dias de hoje isso é impossível. Com o egoísmo tomando conta das pessoas, uma atitude dessa, ela chama a atenção, como nos dias naquela época que era hospedar alguém. Talvez você acompanhar alguém até o médico, ou até mesmo no momento de uma internação, você ser um acompanhante, é uma atitude de amor que deixa as pessoas maravilhadas. Chama a atenção nos nossos dias, parece pouco, mas chama a atenção. E outras coisas que nós fazemos hoje, às vezes quando você separa um alimento, que você faz a sua compra mensal e reserva para ajudar alguém, e você faz isso sem chamar atenção, só mesmo você faz por amor, e você sempre lembra, poxa, eu vou ajudar alguém aqui. Isso é uma atitude de amor, quem recebe com muita gratidão. Não da forma que o mundo hoje faz, e às vezes nós tira selfie, mostra que está fazendo aquilo, né, coloca lá nos seus murais, os murais da competência, né? Aqui nós entregamos trilhões de cesta básica, matamos a fome de centenas de pessoas, não para aparecer, mas simplesmente porque nós queremos fazer alguma coisa pelo próximo. E Pedro falou exatamente isso. Sejam bons administradores dos diferentes dons que recebem de Deus. Outra coisa que ele falou, sejam bons administradores dos dons que vocês receberam de Deus. E olha só que interessante, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus te provê. A motivação para o amor, meu irmão, é Cristo Jesus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas nós temos de poder expressar o amor por nosso próximo. Aí eu vou dizer mais para os irmãos aqui, a maior marca da igreja neste mundo é o amor que nós temos pelas pessoas ao quais nós pregamos e anunciamos o Evangelho. A maior marca da igreja neste mundo é o amor pelas pessoas, é o amor que nós sentimos por essas pessoas, e fazendo dessa forma, agindo dessa maneira, elas vão entender que Cristo está em nós, elas vão perceber que realmente Cristo está em nós. Então, ele fala para nós, acerca de colocar sobre tudo isso o amor, porque o amor é capaz de curar, de restaurar. E ele fala que nós, como bons dispenseiros, administradores do Senhor, dos dons que Ele nos deu, que nós possamos usar esses dons de uma forma que possa alcançar muitas pessoas. Se você prega, se você sabe falar e pregar, faça isso com amor, faça isso com prontidão. Se você serve de várias formas, você gosta de servir, então faça isso com alegria, com amor, porque essa é a vontade de Deus em dias em que estamos no fim dos tempos. Usar o dom que o Senhor nos deu e administrar esses dons da forma que são várias maneiras, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor nos distribuiu vários dons, vários ministérios. Ele nos capacita para múltiplas formas de expressar a graça e o amor de Deus. Então, da sua maneira, da sua forma que Deus usa, expresse o amor de Deus, porque o amor é capaz de curar, o amor é capaz de perdoar pecados, multidão de pecados. Expresse a sua forma de amar, de forma que você coloque o dom que o Senhor te entregou e colocou na sua vida, distribua isso em forma de amor, porque o amor é a marca da igreja, é que vai fazer diferença nos dias de hoje. Como eu falei para os irmãos, um pequeno gesto de um telefonema, e a pessoa do outro lado, poxa, o irmão lembrou de mim, a irmã lembrou de mim, eu estou num momento difícil, mas eu não recebi um telefonema nem do meu familiar, mas uma irmã lembrou de mim, me ouviu, orou comigo. Ela sentiu o amor de Deus, algo que está escasso nos dias de hoje, algo que não existe. As pessoas são muito egoístas. E aí eu volto a dizer para os irmãos, quem serve, sirva com a força que Deus te provê. Está aqui no versículo 11. Se alguém prega, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê.
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Versículo 11, tudo que nós fizermos, que nós possamos dar a glória, a honra, que seja para a glória de Deus, que seja para o louvor do Senhor. Tudo que você fizer, pregando, cantando, ministério de louvor, servindo a igreja em alguma atividade, você não precisa estar dentro da igreja, desse templo, para mostrar que você está fazendo a obra de Deus. Você é templo do Espírito, você é portador das boas novas, você é templo do Senhor e em você está a glória de Deus. Então, leve a glória de Deus, anuncie a glória de Deus com as suas atitudes. Ao invés de desesperarmos, como foi o caso aqui do povo de Deus nesse contexto histórico, muitos desesperavam, queriam desistir. Não é hora de desistir, não é hora de retroceder, é hora de nós mantermos critérios, de sermos prudentes, é hora de nós estarmos alertas, vigilantes, é hora de nós dedicarmos oração e é hora de nós semear o amor de Deus, lançar o amor de Deus nas suas redes sociais, ao invés dela estar cheia de piadas de mau gosto, de coisas que não levam a nada, políticas e tantas outras coisas. Encha as suas redes sociais, as suas mensagens de amor, porque o amor tudo sofre, meu irmão, tudo suporta, o amor tudo espera, ele não arde em ciúmes, ele não se acaba. O amor é a marca da igreja cristã. O amor que nós sentimos uns pelos outros e pelo próximo é a marca da igreja, é o que vai fazer ela e vai diferenciar ela de todas as outras que tem como título ser igreja cristã. Todas as outras. E aí eu digo até você, como evangélico, como cristão que você é o amor que você tem, o amor que o Senhor derramou sobre a sua vida. Aí eu estou dizendo o amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor que não tem interesses, é aquele amor que não é barganha, não é troca, é o amor que Cristo tem por mim, tem por você, o amor ágape. Então, esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. O tempo está próximo do fim. Os dias são maus. E nós precisamos administrar bem os dons que o Senhor nos deu, colocando eles em prática. Aonde você for, aonde você estiver, no contexto que você estiver vivendo, derrame o amor do Senhor. Derrame o amor do Senhor através de suas atitudes, das suas palavras, dos seus gestos. Qual for o seu dom, o seu talento, desenvolva ele. E aí você vai dar e levar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Aleluia! Pegando, limpando o chão da igreja, recepcionando os irmãos, limpando os fios daqui do equipamento de som, visitando uma pessoa, organizando grupos de oração, organizando grupos de ação social, organizando grupos de apoio à sociedade, de ajudar as pessoas de alguma forma, de alguma maneira, seja diferencial. Quero terminar, depois orar com vocês, lendo Romanos capítulo 13, rapidamente aqui eu vou ler com os irmãos, Romanos capítulo 13, só para nossa reflexão final, versículo 11, vou ler do 8, o amor ao próximo e o fim dos tempos. Olha só a conexão que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui agora Paulo, o que nós lemos e aprendemos aqui foi Pedro. E o que Paulo fala? O amor ao próximo e o fim dos tempos. A relação que ele faz. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Irmãos, olha só o que diz a Bíblia. Não devais coisa alguma a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, porque quem ama não adulterarás, quem ama não matará, quem ama não furtará, quem ama não cobiça. Por isso que o amor, quem cumpre esse mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo,
Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Versículo 13: comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém, meus irmãos? Amém, meu amado? Você está me ouvindo bem o que está escrito aqui nessa palavra? Ao contrário dessas coisas, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ao contrário, seja criterioso, seja prudente, fique alerta, vigie, dedique-se à oração e derrame o amor de Deus, o mesmo amor que o Senhor derramou sobre a sua vida em Cristo. Espalhe esse amor nas suas palavras, nas suas atitudes, seu comportamento. Feche os olhos, por favor. Todos aqui vamos levantar um clamor. Todos aqui vão estar orando pela sua família, pela sua vida. Todos aqui estamos em oração. No dia 10, terminamos uma campanha de jejum e oração. No dia 10 nós concluímos essa campanha de jejum e oração. Queridos, lembrem-se que agora essa semana, as nossas autoridades têm como decreto a liberação para realizar 2 cultos semanais. Então, a partir de amanhã, quarta-feira precisamente, teremos aqui na igreja um culto de oração. Quarta-feira. Então, eu espero você estar vindo aqui conosco, o culto de oração, quarta-feira. E aqui eu vou trazer a palavra que eu falei semana passada sobre o que nós fazemos, quais as atitudes que nós temos que ter para se aproximar do Senhor. Hoje eu falei uma delas, 3 delas, 4 delas. E tem muito mais outras. Então, quarta-feira nós temos uma palavra de Deus aqui, louvor, e teremos um momento de oração. No domingo, dia 19, vou ministrar a Santa Ceia aqui presencial para os irmãos, às 19 horas, para todos. Os irmãos do grupo de risco, vou ministrar a ceia para eles aqui às 17h30, 5h30 da tarde, de domingo, dia 19. Aí à noite, para o restante da igreja, é lógico, mantendo o distanciamento, seguindo todas as normas que anteriormente nós já estávamos praticando e vamos continuar praticando. Se cuidem, guardem bem todos os protocolos de segurança, de saúde, para que você se proteja. Que o Senhor Jesus cubra a sua vida.